Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre como aumentar a sua inteligência. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que é inteligência e como pode melhorar, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que inteligência é uma questão de prática. Daí tu vai pensar, existem pessoas que são inteligentes desde que são pequenas, tudo mais. Olha, desde que eu estudei psicologia até agora e nas aulas que eu ministrei já sobre psicologia, se entendeu que é uma questão de estímulo. Criança superdotada ou inteligente ou pessoas super inteligentes são porque elas foram estimuladas desde pequena a isso. Isso quer dizer que uma pessoa estimulada, tendo estímulos, tá, de inteligência, ela consegue desenvolver uma inteligência, tá? Antigamente, na época lá do Alfred Binet, que foi o primeiro cara a desenvolver os testes de inteligência, os caras que começaram a descobrir como é que funcionava e até para diagnosticar problemas de intelectualidade mesmo, retardos, enfim, os caras tinham uma visão muito determinista, certo? Diziam assim, bah, tu tem um problema, um atraso, e tu vai ter esse atraso pro resto da vida. Só que conforme a ciência foi andando, a gente descobriu que não necessariamente é assim, que com estímulos, a pessoa, independente dela ter, enfim, vamos dizer, alguns pontos negativos na questão intelectual, ela pode desenvolver isso, certo? Basta ela querer, ela se envolver com isso e vamos embora. Né? Fora casos, obviamente, muito graves, mas aí não é o meu campo, tá? É o campo lá da galera da medicina e tudo mais. Então, para ti que diz assim, eu quero ser mais inteligente, eu quero ser uma pessoa mais, é, sei lá, usar minha inteligência para alguma coisa ou melhorar minha inteligência, quero me sentir mais inteligente e eu vou te dar o top 10, é, os top 10 coisas que tu vai fazer que vão te deixar mais inteligente, tá? Lembrando que a inteligência, ela serve para duas coisas na minha opinião. Ela serve para, primeiro, te ajudar a construir coisas importantes ou coisas para a tua vida, ou seja, uma empresa, construir teus sonhos, chegar nos teus objetivos, conquistar o que tu quer. A inteligência ela te ajuda muito a chegar onde tu quer, porque ela te ajuda a traçar planos. E a outra coisa é resolver problemas, que quanto mais inteligência a gente tem, quanto mais a gente sabe de coisas, melhor a gente tem campos para resolver problemas. E a gente sabe que na vida a gente tem vários problemas. Então, para mim serve para duas coisas. Para ficar se gabando que é inteligente e ficar dando palestra e ficar falando bobagem e para mim não serve, tá? Ela vai servir só para essas duas coisas. E é para isso que eu uso a minha inteligência, né, eu acredito que eu tenho um pouquinho de inteligência aqui. Então vou dar os top 10 para vocês. Número, vamos lá. Primeiro, né? Eu vou usar o top 10, mas vai ser de 1 a 10 mesmo, né? Porque todas essas dicas você pode usar elas quando tu quiser. Tu pode usar as 10, tu pode usar uma, tu pode usar duas que vão te deixar inteligente. A primeira aqui que eu anotei foi anotar aprendizados de livros, áudios e vídeos. Então, tudo que tu assistir, que tu vê que vai te agradar, te agregar uma palestra que tu vai ver, um livro que tu vai ver, anote os pontos importantes. O que tu achou que te chamou a atenção, o aprendizado mais importante, anota. Porque toda vez que a gente escreve alguma coisa, seja num caderninho, seja num bloco de notas, seja no Word, a gente gruda aquela informação no nosso cérebro. Eu fiz uma experiência pessoal minha de ler vários livros sem anotar e sem marcar, grifar e ler livros e ouvir livros grifando e anotando. E a diferença entre os assuntos dos livros que eu lembro e dos que eu não lembro é absurda. Então, sempre que tu tiver um aprendizado, tu vai anotar ele, certo? Porque isso vai ajudar a fixar a tua mente. Outra coisa importante é que às vezes, tipo, por exemplo, no meu caso, às vezes eu tenho um paciente em alguma situação e eu digo, cara, como é que eu vou resolver esse problema? Daí eu penso,
pá, num livro, ou numa citação, ou num tipo de técnica, eu vou lá onde eu deixo anotado e vejo. Outro dia foi que eu vi, precisava ajudar uma paciente, eu fui estudar as estruturas de crença, como é que funcionava. Eu tinha lá escrito ali um vídeo que eu tinha visto sobre, e eu anotei ali, fui ali ver, pá, e me ajudou. Então, sempre anota aprendizados. Isso ajuda a fixar coisas na tua cabeça, a fixar conhecimentos, certo? E tu poder acessar eles da maneira mais fácil e rápida, né? Porque se ele tá mais à mão ali, mas isso a gente vai falar sobre anotar coisas, onde anotar em algum outro vídeo. Segunda coisa extremamente importante para desenvolver a tua inteligência, organizar a tua vida. Geralmente as pessoas que têm pouca inteligência ou que não desenvolvem a sua inteligência são pessoas bagunçadas. Você já viu alguma pessoa bagunçada ser muito inteligente? É muito mais fácil tu ver uma pessoa ser criativa e ser bagunçada. É normal, faz parte. Pessoas criativas têm a tendência a ser bagunçadas. Mas pessoas extremamente inteligentes, ou seja, que usam suas capacidades criativas lá para o bem ou para alguma coisa que funcione, elas são pessoas organizadas. Então, se tu quer ser uma pessoa inteligente e desenvolver a tua inteligência, trabalhe organizando a sua rotina. Organize a sua rotina, ou seja, faça uma lista de tarefas diária, organiza a tua semana, organiza teus compromissos. Uma coisa que eu gosto muito de usar é o Google Agenda. Isso te ajuda a ter uma percepção e um treinamento lógico-matemático, certo? Porque tu acaba usando muito da parte lógica para, por exemplo, levar uma tarefa de um lado para outro, escolher o melhor dia para fazer tal tarefa, ou escolher o passo a passo que tu vai fazer as coisas, certo? Então, eu era uma pessoa que, cara, na parte lógica matemática eu era uma negação. Depois que eu comecei a organizar minha rotina, eu melhorei muito essa parte. Muito, muito, muito mesmo. Tu consegue ter uma visão global de tudo isso. Terceiro, jogar. Jogar qualquer coisa que tu for jogar. Já pode ser no computador, pode ser no videogame. Jogar é uma coisa que te ajuda a aumentar a inteligência. Por quê? Porque jogar trabalha duas coisas extremamente importantes. Estratégia, certo? Porque para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de estratégia. Então, uma maneira de treinar estratégia sem ter problemas sem jogar tudo no lixo, né? É você jogar e também trabalha resolver problemas, porque os jogos, se a gente for entender, é tu resolver problemas para passar de fase, certo? Então, jogar. Eu jogo todos os dias, eu tenho um grupo de amigos que a gente joga Call of Duty Mobile. E a gente joga todos os dias e eu comecei a levar como uma forma de eu melhorar a estratégia. Eu tenho outros jogos que eu jogo de vez em quando eu termino minhas coisas, que todos eles me ajudam a pensar melhor. E cara, é muito louco, porque quando eu fico um tempo sem jogar, eu performo bem, tenho uma produtividade, mas quando eu jogo, cara, eu começo a ter ideias, sacadas, estratégias muito loucos. Desenvolve essa área do meu cérebro. Então, jogar é uma coisa que pode te deixar muito mais inteligente, por mais que muita gente ache que não. Teus pais provavelmente vão dizer que não. 4. Falar sobre seus aprendizados, ou seja, mais conhecido como ensinar, falar. Eu uso aqui meu canal para falar sobre meus aprendizados. Isso aqui que eu estou passando para vocês foi coisas que eu aprendi. Então, você falar sobre seus aprendizados, falar o que você está aprendendo. Bah, eu fui sei lá, tu faz faculdade lá de engenharia e tu descobriu, teve uma aula sobre. Cara, fala sobre isso com teus parentes, com pessoas que tu gosta, com pessoas que são legais, que te admiram. É legal falar sobre aprendizados. Eu acho que uma das melhores maneiras disso é você fazer um canal no YouTube ou fazer isso na internet. É uma coisa muito boa, porque tu ensina, tu tem feedback, tu troca ideia com as pessoas e às vezes, né, tem pessoas que às vezes não são ouvidas em casa, às vezes a internet é uma forma delas colocarem. Então, às vezes, de repente, aquela página do Instagram que tu quer fazer, aquele canal no YouTube, para quê? Para que tu possa botar isso para fora. Isso vai ajudar a fixar esses conhecimentos, assim como anotar eles. Às vezes eu me mando áudio para mim mesmo, certo? Quando eu tenho um aprendizado assim muito louco, muito profundo e muito não divulgável, eu vou lá e faço um áudio para mim mesmo e tá tudo certo. Quinto, consumir conteúdos variados, ou seja, a nossa mente ela tem um conceito chamado neuroplasticidade,
que é o conceito de que a nossa mente é plástica, é como se fosse um elástico. Então, quanto mais a gente estimula ela, mais ela funciona, ou melhor ela vai funcionar. Por quê? Porque ela vai ter mais campos. Então, assim, cara, se tu lê muitos livros, sei lá, de desenvolvimento pessoal, busca ler um livro de outra coisa, né? Tipo, busca ler um livro lá de culinária ou de viagens. Consuma conteúdos variados, não consuma conteúdos da mesma coisa. Por exemplo, eu teve uma época que eu comecei a consumir conteúdos de finança e agora estou consumindo de novo, né? Então, é uma coisa que é um pouco fora do que eu costumo consumir. Eu costumo muita psicologia, muito desenvolvimento pessoal, muita produtividade, mas às vezes eu consumo uns conteúdos mais variados. Consumo conteúdo de esporte, consumo conteúdo de música. Isso ajuda a criar novas trilhas mentais no meu cérebro, que me ajuda no final de tudo com a minha inteligência. Então, às vezes a inteligência é uma questão também de repertório, de você ter um repertório variado de coisas. Agora, por exemplo, eu estou estudando teoria musical, coisa que fazia muito tempo que eu não estudava, que não é do meu nicho, que não das coisas que eu trabalho, não faz parte. Agora nós temos um projeto, mas não faz parte diretamente dos meus principais projetos, mas eu estou estudando isso e tá maravilhoso, cara. Eu estou aprendendo muita coisa ali na teoria musical, trabalhando nos intervalos e tudo. Então, consuma conteúdos variados. 6. Aprenda a fazer pontes ao futuro. O que é ponte ao futuro? Ponte ao futuro é uma técnica que foi desenvolvida por Milton Erickson, que é uma técnica que ele usava com seus pacientes, que era assim: o paciente vinha com problema, ele pegava, fazia o paciente relaxar, ficar naquele estado de relaxamento, e ele falava para o paciente, imagina como se essa situação tivesse sido resolvida. Ponte ao futuro é isso, é você imaginar o final positivo da história. Então, cara, eu tô com um problema que eu não consigo ganhar dinheiro. Faz uma ponte ao futuro, uma visualização de como seria que tu ganhasse dinheiro. Isso começa a te dar ideias, isso começa a te criar trilhas que te mostram, por exemplo, que é possível tu chegar naquele resultado. Essa técnica também foi usada por atletas, um deles, Michael Phelps, né? Que o Michael Phelps visualizava ali as suas provas de natação. Então, às vezes, ia fazer uma ponte ao futuro. Tá com um problema? Imagina como é que seria se esse problema tivesse resolvido. Cara, isso ajuda muito a tu pensar não em problema, porque se tu pensa em problema, a tua mente fica muito limitada. Daí tu começa a pensar na solução. Então, fecha os olhos, respire. Quando tiver um problema, uma coisa, um projeto que tu vai fazer, faça uma visualização, uma ponte ao futuro do resultado que tu quer, aquele problema resolvido. 7º, mapas mentais. Isso eu usava muito na faculdade, cara. Eu não uso tanto hoje, mas, cara, eu usava muito na faculdade. Que é, você pega uma folha 4, tem um problema, tem um projeto que tu vai fazer, coloca um círculo no meio e começa a fazer esquemas. Colocar balõezinhos com ideias. Isso ajuda muito a tu conseguir segurar e concatenar ensinamentos, né, aprendizados, ajuda a resolver problemas, ajuda a criar projetos. Às vezes eu preciso criar, por exemplo, assim, conteúdo. Eu crio muito conteúdo na internet. Então, às vezes eu faço um mapa mental primeiro, com esquemas, né, para me situar, o que eu vou fazer agora e tal, e depois eu escrevo nos meus blocos, assim. Então, fazer esquemas, né, pegar a folha, desenhar o que tu quer, colocar ali, coloca uma flechinha pro lado, uma ideia, coloca uma flechinha pro outro, ideias. Nem que tu não vá usar todas, que o princípio do brainstorming não é usar todas, é fazer uma tempestade de ideias, né? Então tu tem uma ideia sobre algo, tem ideia sobre um problema, sobre uma solução, sobre um negócio, faz esses apanhados aí, tu vai ver que o teu raciocínio vai ficar muito mais rápido e vai ficar muito mais prático para te resolver coisas. 8ª coisa que vai te fazer mais inteligente, análise de cenários. O que é análise de cenários? Olhar, tem uma decisão para tomar, qual é o ponto positivo disso aqui, qual é o ponto negativo. Vai comprar, cara, eu para qualquer coisa, outro dia eu fui comprar calça de abrigo, para mim eu fiz uma análise de cenário, como é que seria, pontos positivos de comprar na Netshoes me patrocina, pontos negativos de comprar, sei lá, na minha cidade, quanto vai custar o frete. Fazer análises de cenários é extremamente importante. Eu uso praticamente diariamente para questão de clientes, para questão de conteúdo. Às vezes eu vejo conteúdo que performa mais, que não performa.
fazer essa análise. Então, pegar o ponto positivo e o negativo de cada coisa que tu vai fazer, de cada decisão que tu tem que tomar. Ajuda muito a desenvolver a tomada de consciência, desenvolver a tua inteligência, desenvolver a tua forma de pensar de uma forma mais fria e analítica, que muitas vezes no trabalho, no campo de decisões importantes é legal. Então, a análise de cenários é bem importante. Nono, mudança de rotina. Saber e mudar rotinas. Por quê? Lembra que eu falei lá no princípio que eu falo de consumir conteúdos variados? Nosso cérebro é plástico. Se a gente se a gente não estimula ele com coisas diferentes, ele vai seguir naquele ponto. E o nosso cérebro é muito de entrar na zona de conforto. Então, às vezes, uma mudança de rotina que tu faça, de uma forma de fazer alguma coisa, né, de mudar a tua rotina ajuda muito a tu aumentar a tua inteligência. Às vezes tu ir para o trabalho no caminho diferente, certo? Então tu vai criando novas trilhas mentais, tu vai desafiando o teu cérebro com novas perspectivas, com novas situações, certo? Então às vezes é mudança de rotina. Eu faço através dos meus hábitos. Então eu tenho hábitos angulares que eu utilizo, mas eu faço sempre mudanças neles, eu busco me desafiar, fazer coisas diferentes na minha rotina para estimular a minha inteligência. Então, é uma coisa bem importante, faça mudança de rotina. E aí, por último, o 10, né, o último o ponto aí seria diferentes formas de aprendizado. Então, muitas vezes a gente acha que, eu particularmente achava que eu só precisava aprender em livro ou em curso. E existem várias diferentes formas de aprender. Existem formas de você pode aprender por audiolivros, você pode aprender por vídeos no YouTube, por cursos na internet, por uma conversa. Já várias vezes eu fui pedir uma consultoria para profissionais onde eu tive um tipo de aprendizado. Você pode aprender caminhando. Estimule diferentes formas de aprendizado. Eu tenho aí 2 a 3 formas de aprendizados diferentes. Eu escuto audiolivro, eu escrevo, eu leio livros, eu compartilho conteúdo aqui que eu sei, né? Então, trabalhe diferentes formas de aprendizado. Não se limite a uma forma só de aprendizado aí, certo, pessoal? Então, é uma forma aí também de estimular a tua inteligência. Então, pessoal, olha só, são os 10 pontos aí que vão fazer com que tu estimule a tua inteligência, que tu vai melhorar, isso vai te ajudar muito no teu trabalho, a te destacar como profissional, a ser uma pessoa melhor. Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, me segue no Instagram, no meu perfil profissional, onde eu coloco sempre conteúdos para vocês. Não esquece de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com mais amigos para que a gente consiga monetizar esse maravilhoso canal aí, certo, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima!